O Evangelho de João, resumido praticamente em uma página por imagens, meus irmãos. Olha só que interessante. Vamos ampliar aqui essa imagem. Nós temos algumas imagens aqui que estão representando os capítulos do Evangelho de João. E aquela parte que diz que no princípio era o verbo ou a palavra, ou logos no original, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Nós temos algumas passagens aqui, como no capítulo 3, nós vemos a conversa de Jesus com Nicodemos. Capítulo 4, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. A gente vê a mulher aqui, o desenho, a figurinha de uma senhora no poço, com Jesus aqui falando alguma coisa. Temos aqui algumas imagens que representam a ressurreição de Lázaro, imagens que representam a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, no domingo que hoje costumamos chamar tradicionalmente por Domingo de Ramos, entre a prisão, crucificação de Jesus, entre outras explicações. Tudo isso está resumido em uma página. Isso aqui é muito interessante. Nós temos também, além do Evangelho de João, meus irmãos, olha aqui, eu trouxe mais alguns outros para os senhores, o de Gálatas. A Epístola de Paulo aos Gálatas, a gente vê nos capítulos iniciais Paulo explicando que eles estão aceitando o Evangelho diferente, explicando que ele era apóstolo do Senhor e sua doutrina contra os judaizantes. Ele fala no sentido de que a lei ela veio como um aio, a lei era um guia para que as pessoas encontrassem Jesus, mas nós somos justificados pela graça, pela fé em Jesus e não pelas obras da lei. E aqui ele fala no último capítulo, os capítulos 5 e 6 de Gálatas, a questão das obras da carne, do fruto do Espírito, como nós costumamos ver tudo isso aqui. Trouxemos mais dois, isso também tem em Apocalipse, a parte de Apocalipse que nós podemos ver aqui, olha, 7 trombetas, ele está fazendo as imagens, os 7 taças da ira, que ele está colocando aqui também, ele está colocando os 7 selos, que a gente vê aqueles cavaleiros, cada cavalo com uma cor diferente, e ele está fazendo essa imagem que é bem interessante. E a última imagem que eu trago para os senhores para representar, essa imagem de Gênesis, desde a criação de Gênesis, a questão da serpente, lhe ferirás a cabeça e lhe ferirá o calcanhar. Vai falar dos filhos de Deus, das filhas dos homens, a questão de Abraão. Promessa que Deus fez a Abraão. Olha, são várias figurinhas, nós estamos falando apenas algumas, meus irmãos. A história de Abraão, Isaac, olha essa imagem aqui, olha. Isaac, Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão, lutando com Deus. De onde vem aquela música, Jacó segurou o anjo e não quis soltar. Nós temos aqui a história de José do Egito. Tudo isso, meus irmãos, vem aqui embaixo, olha o nome, criado por Bible Project. Então, meus irmãos, isso aqui é um projeto desse Bible Project que tem vídeos, tem um canal também no YouTube, com vários vídeos explicando. Isso aqui nós só colocamos esses 4, mas eles têm, na verdade, de todos os livros da Bíblia. E a gente vai passar esse material para os senhores agora, tá? Só que antes de passar, a gente vai falar também para os senhores aqui dos vídeos deles. Olha, gente, a gente até preparou essa playlist. Todos esses vídeos são do Bible Project. Aqui são os do Novo Testamento. Essa é uma playlist dos Novo Testamento, uma playlist dos livros do Novo Testamento, dos vídeos dos livros do Novo Testamento, que eles fazem cerca de 10, menos de 10 minutos, todos estão tendo aqui, ó. Mateus, como é grande, são 2 vídeos, Marcos, um vídeo só, Lucas, 2 vídeos. E aqui eles têm todos até Apocalipse. Mas além da gente ter preparado o Novo Testamento, a gente também preparou um do Antigo Testamento, meus irmãos, desde Gênesis, passando até o último profeta menor, que é o profeta Malaquias. Todo o Pentateuco está aqui, os livros históricos estão aqui, os livros poéticos, profetas maiores e profetas menores. Todos eles estão aqui no Antigo Testamento. Então tem os vídeos, meus irmãos, que nós podemos ver. E nós temos também aquelas imagens. E eles disponibilizam ambos para a gente, não só no YouTube, como inclusive para baixar. Meus irmãos, olha que interessante. Olha esse site deles. A gente também vai deixar esse site para os senhores aqui. Esse site é para baixar os vídeos que eles deixam no YouTube. A gente percebe logo que o intuito deles realmente é a divulgação do Evangelho, porque eles colocam um vídeo para ser baixado, isso aqui é gratuito. E também os pôsteres que a gente acabou de ver. Aqui tem vários vídeos que eles fazem, a gente só colocou alguns ali, colocou especificamente dos vídeos do panorama do Novo Testamento e do Antigo Testamento,
Mas aqui são vários dos vídeos que eles têm, que inclusive tem no canal do YouTube dele. Nós vamos inclusive também deixar aqui um acesso para o canal do YouTube deles. Mas se a gente for descendo aqui, olha, isso aqui são vários vídeos e pôsteres. A gente vai chegar na parte dos panoramas. Olha, meus irmãos, panorama do Novo Testamento. Aqui. Então, eles disponibilizam os vídeos para baixar, assim como os pôsteres. Os pôsteres dos vídeos são aquelas imagens que a gente acabou de ver. A gente vê que todas as partes do Novo Testamento, desde Mateus, Marcos, Lucas, João, o livro histórico de Atos, as epístolas paulinas, Hebreus e as epístolas gerais ou universais ou católicas, até o último livro profético que é Apocalipse, do Novo Testamento, todos estão disponíveis para baixar o vídeo e o pôster. Interessante, né? Assim como do Antigo Testamento. Desde o Pentateuco, os 5 livros do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, os livros históricos, os livros poéticos. Nós temos os profetas maiores e os profetas menores aqui, todos disponíveis também, além de outras séries que eles têm, olha aqui, série de Lucas Atos, série da Torá. Muito interessante isso, né, meus irmãos? Tudo isso aqui disponibilizado para a gente poder baixar esse material. Então, esse vídeo aqui que eu estou fazendo para os senhores é exclusivo para que a gente possa baixar. Todos os links para que a gente possa baixar estão na descrição do vídeo. Eles estão disponibilizando gratuitamente. A gente vai passar o acesso para os senhores direto do canal deles e direto da página também que disponibiliza baixar gratuitamente, tá? Então, é um material que nós costumamos utilizar também nas nossas aulas e vale muito a pena. Jesus abençoe a todos e qualquer dúvida ou algum comentário pode deixar aqui embaixo na descrição do vídeo e a gente conversa com os senhores. Deus abençoe a todos, meus irmãos. Nos capítulos 5 a 7, Paulo aborda alguns problemas relacionados com o sexo. Havia várias pessoas dormindo com todo mundo na igreja. Um cara com a própria madrasta e várias outras pessoas ainda adorando os deuses gregos nos templos locais e fazendo sexo com as prostitutas que trabalhavam ali. Não só isso, mas havia pessoas na igreja que diziam que isso não era nenhum problema. Eles diziam: ei, somos livres em Cristo. A graça de Deus é infinita, não é? Então, sem problemas. Mas Paulo diz que não está tudo bem. Através do Evangelho, ele mostra que essa forma de pensar está errada. Ele diz: lembrem-se, em primeiro lugar, que Jesus morreu pelos seus pecados, incluindo a destruição de relacionamentos causada pela má conduta sexual. Se você é um cristão, a integridade sexual é uma das maneiras principais de respondermos à graça e ao amor de Jesus. Paulo também lembra que, assim como Jesus ressuscitou fisicamente dentre os mortos, os nossos corpos também serão erguidos dentre os mortos, o que significa o seguinte: se o seu corpo está sendo resgatado por Jesus hoje e eternamente, então o que você faz com o seu corpo é importante. É muito importante. Não é seu para fazer o que quiser. Paulo deixa isso muito claro. Ser um seguidor de Jesus também significa não comprometer a sua integridade sexual. E depois de cerca de um ano, ele tem outra visão, e esta é sobre o templo. Ele faz uma turnê virtual pelo templo e vê o que está acontecendo lá na sua ausência, e isso não é bom. No pátio externo, em frente ao templo, ele vê uma estátua gigante e inativa, e ele vê os presbíteros de Israel adorando outros deuses, tanto fora como dentro do templo. E então ele vê as mulheres de Israel que estão adorando a um deus babilônico chamado Tamuz, e a visão termina com a gloriosa carruagem do trono de Deus se afastando para cima e para longe do templo. Está indo embora, indo para o leste, indo em direção à Babilônia. E assim, no capítulo 11, chegamos a ver por que e como a glória de Deus apareceu para Ezequiel na Babilônia. A idolatria de Israel e as suas violações da aliança se tornaram tão flagrantes e ofensivas que Deus abandonou seu templo. Eles o afastaram e ele os entregou à destruição. Paulo está dizendo que a fidelidade a Jesus significa reconhecer que todos os seus seguidores são parceiros iguais, que compartilham juntos o dom do amor e da graça de Deus. E para Paulo, essa experiência de coinonia entre os seguidores de Jesus não é apenas uma ideia, é algo que você faz em seus relacionamentos, o que leva Paulo a seu pedido. Ele finalmente cita Onésimo. Ele diz que ele se tornou o filho de Paulo na prisão, o que significa que Paulo levou Onésimo para dedicar a sua vida e lealdade a Jesus. E assim, Paulo e Onésimo são agora membros da família no Messias. Ele está servindo a Paulo fielmente na prisão. E mesmo que Paulo queira mantê-lo por perto, ele sabe que este conflito não resolvido com Filemon tem que ser reconciliado se eles afirmam que são seguidores de Jesus. O que leva Paulo ao seu pedido ousado, que Filemon receba Onésimo de volta, não mais como um escravo, mas como um irmão amado no Senhor. Este é um pedido muito ousado.
Sob a lei romana, Filemão tinha todo o direito legal de punir ou mandar prender Onésimo. E Paulo não está apenas pedindo-lhe para perdoar Onésimo, mas para receber de volta seu ex-escravo em Colossos como um igual social, como um membro da família. Isso é muito mais do que gentileza, isso é inédito. É libertar um escravo e depois tratá-lo como um membro da família. Isso perturba o status quo da ordem social romana. Por que Filemão deveria fazer uma coisa dessas? E Deus perguntou a Jonas: os humanos não são um pouco mais valiosos do que as videiras? Não é correto que Deus possa sentir o mesmo tipo de emoção e preocupação pela cidade de Nínive, que está cheia de milhares de pessoas que se perderam no caminho e que também perderam suas vacas? E é assim que o livro termina, com Deus pedindo a Jonas a permissão para mostrar misericórdia aos seus inimigos. E qual é a resposta de Jonas? A história não diz, porque esse livro não é objetivo. A questão é que o livro está tentando te confundir. E as perguntas de Deus aqui, na verdade, são endereçadas a você, leitor. Você aceita o fato de que Deus ama o seu inimigo? E então esse livro contém um espelho para quem o lê. Em Jonas, vemos as piores partes do nosso próprio caráter ampliado, o que deveria gerar humildade e gratidão, que Deus ama os seus inimigos e tolera o Jonas que vive dentro de cada um de nós. E então essa estranha história se torna realmente uma mensagem de boas novas sobre o tamanho da misericórdia de Deus e se apresenta como um desafio central na nossa própria vida. E esse é o livro de Jonas.